Olá, seja muito bem-vindo a esta jornada para falarmos um pouquinho sobre os movimentos sistêmicos das separações e principalmente com um olhar muito, mas muito carinhoso para as crianças, como elas ficam dentro deste movimento, muitas vezes comum de acontecerem entre um pai e uma mãe. A modernidade trouxe essa possibilidade, né? Hoje a separação está muito, mas muito mais fácil. E isso naturalmente faz com que homem e mulher tenham muita coragem de tomar essa decisão, principalmente pelos aspectos de ir à frente, de ir adiante na vida. E é claro que isso precisa ser visto com muito carinho com relação às crianças que ficam, né, os filhos que ficam, o papel que elas vão desempenhar quando uma separação ela é mal feita ou é mal sucedida. Quando nós estudamos os movimentos sistêmicos, nós olhamos muito para os adultos, né? Sempre olhando para os adultos, seus estados de emaranhamento, de suas fidelidades sistêmicas, as suas questões de emaranhamento pessoais, mas nós precisamos olhar demais para as crianças. Me vem então uma vontade de falar sobre esse tema depois que eu fiz uma postagem onde eu explicava que os filhos muitas vezes estão dispostos a assumir coisas pelos pais. Eu falava da raiva, por exemplo. Os filhos estão dispostos a assumir a raiva dos pais com relação ao seu ex-parceiro. E por que os filhos fazem isso? Ora, bolas, por amor, por lealdade, por fidelidade. Para pensar bem rapidamente assim, se você, por exemplo, tem uma condição do seu filho estar doente, você trocaria de lugar com ele na doença? Por exemplo, está com um sintoma qualquer, hipoteticamente uma gripe. Você pai, você mãe, trocaria de lugar com o seu filho, pegaria isso dele? Pois é, os filhos também fariam as mesmas coisas por seus pais. Então aquilo que os filhos muitas vezes estão sentindo, que nós temos vontade de sentir no seu lugar para que eles se liberem disso, temores, medos, inseguranças e diversas outras coisas na vida, os filhos também fazem isso por nós. Então muitas vezes num processo de separação, quando existe raiva por um dos parceiros, dos ex-parceiros, é muito provável que esse sentimento sendo muito negativo para aquele que está, ou o pai ou a mãe, os filhos queiram tomar isso para si. Vão projetar essa raiva então contra um pai e contra uma mãe totalmente desavisados, que não sabem o que está acontecendo. E é uma das grandes formas, que os filhos têm de provar a sua lealdade, de provar o seu amor para aquele que não está indo bem dentro dessa afetividade na relação entre pais e filhos. Então nós temos que tomar muito cuidados, filhos de pais separados e principalmente pais que têm os seus filhos separados. Quando eu falo filho de pais separados é porque nós temos uma tendência muito grande a fazer desse ato dos nossos pais uma repetição em nossas vidas, e nós temos que tomar cuidados diferentes a partir do momento que isso acontece conosco e por lealdade sistêmica ou por diversas outras questões, isso vem a afetar a vida dos nossos filhos. Então eu já atendi muitas, mas muitas pessoas que se sentaram nas cadeiras das constelações querendo constelar os seus filhos, muitos pais e muitas mães. Porque o pai e a mãe, quando percebem que os seus filhos não estão bem, querem constelar a vida deles. E os pais têm direito de fazer isso. E é interessante que eu sempre faço a mesma pergunta: será que antes de constelar os seus filhos, não seria uma boa nós constelarmos você primeiro e as suas questões? E as pessoas normalmente dizem assim: não, eu não preciso disso. Quem precisa é o meu filho que não está indo bem, está infeliz, está com problemas na escola, está com dificuldades de aprendizado, está triste, não quer mais participar das atividades extracurriculares, deixou de fazer aquela aula de violão, aquela aula de piano, deixou de ir para o futebol, ou seja, ele está triste, quem precisa disso é ele. E para os filhos adultos, mais ainda, né? Quando não conseguem ir bem na vida, nas relações, nos seus casamentos, no seu trabalho, não conseguem gerar os frutos da vida, então sentam os pais para constelar. E é claro que muitas vezes aquilo que eu já suspeito, e nós já suspeitamos enquanto consteladores, acaba aparecendo dentro da constelação. Os filhos estão fazendo isso para que os pais possam olhar para as suas próprias vidas. E é assim que é.
E assim que vai ser sempre. Os filhos, por amor e lealdade, querem que os pais se reintegrem na vida, retomem as suas vidas. Voltem a ter graça, voltem a ter leveza, voltem a ter felicidade. E eles estão dispostos a doar-se integralmente para que isso retorne para a vida dos pais. Então a raiva é um dos sintomas que muitas vezes os filhos absorvem para que um dos pais ou ambos os pais parem de senti-la. Gente, isso é amor e isso é lealdade. Então quando o pai ou a mãe veio constelar isso que é do filho, a pergunta é, mas de quem é esta raiva que o seu filho está sentindo? Porque uma criança, por exemplo, que sente raiva, ela é muito pura para sentir raiva. Não pode ser dela. Concorda comigo, pai? Concorda comigo, mãe? Deve ser de alguém, não é verdade? Então, dentro dessas questões, eu tenho que olhar com muito carinho para os movimentos que os filhos estão fazendo por causa dos pais que não conseguiram voltar para a vida, se reintegrarem após uma separação. Todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha afetividade, então, vai para vocês que estão passando por esse processo, que têm filhos, e vocês passando pelo processo de separação, ou já passaram pelo processo de separação, eu quero ajudá-los a deixar as situações para que as joias mais preciosas que nós temos em nossas vidas, os nossos filhos, possam se liberar dessas coisas todas. Mas é claro que para isso, você vai ter que olhar para você. Então eu te convido para você olhar de forma profunda para você, para as suas dores e para as questões que acercam um casal em processo de separação e aonde que entram os filhos nessa história toda. Filhos não toleram pais infelizes. Os pais, quando são infelizes, os filhos se tornam infelizes. Então, de alguma forma, eles vão trazer isso para as suas vidas. Eu te pergunto, vale a pena você permanecer na sua infelicidade e levar essa infelicidade para os filhos? Eu acredito que, por amor a eles, nós podemos fazer esse grande movimento de buscar curar a nós mesmos, naquilo que não deu certo, porque é normal adultos se separarem, um casal se separar é normal, mas não é normal pais abandonarem seus filhos ou filhos se distanciarem dos seus pais, por causa dos problemas das relações do casal. Então, para que nós possamos entender, um casamento não segura, os filhos não seguram um casamento. Inverti as bolas aqui. Filhos jamais seguram um casamento, não podem segurar. Sabem por quê? Porque quando pais permanecem infelizes num casamento, isso é pesado demais para os filhos, isso é demais para os filhos. Isso é tanto, mas tanto, mas tanto para a vida deles que eles vão, em algum momento, trazer isso para as suas próprias vidas. Imaginem que, a qualquer momento, eles trarão sintomas de muita tristeza, de muita infelicidade. Então não é à toa que os consultórios de psicologia estão recheados de crianças infelizes pós-separação dos seus pais. Por quê? Porque eles estão sentindo esses sintomas. E estão só trazendo aquilo que eles estão sentindo dentro da sua casa, do meio que eles estão convivendo. Os pais muitas vezes tentam proteger os filhos, né, das questões do divórcio, da relação que não deu certo, mas os filhos muitas vezes sentem isso. Então o que os pais precisam de verdade é se reequilibrarem, voltar a tomar a vida, voltar a tomar a sua felicidade. Mas como fazer isso diante de um casamento fracassado, diante de uma pessoa que te magoou, te feriu tanto, de uma pessoa que mostrou aquela face que você tanto odeia após a separação? Essa é a grande questão, a qual eu te convido a olhar. Porque olhar de forma profunda para todas as questões vai curar a você, pai, a você, mãe. E esta é a única forma de você liberar essas joias preciosas que são os seus filhos. Então o meu convite nessa jornada é para que nós possamos olhar de uma forma profunda para a alma das crianças, como que elas interpretam as questões ligadas às separações e diante disso como que você pai e você mãe pode também se liberar disso que está te fazendo tanto mal assim. Você saindo desse estado de dor, de lamúria, de vitimização, de orfandade, não tenha dúvida que o teu filho vai começar a ir bem na vida, vai deixar todos esses sintomas de lado. Eu tenho certeza que você quer me acompanhar nessa jornada para você ter esse benefício para ele e para você. Então nós iniciamos, segue aí a sequência dos próximos vídeos, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, eu vejo vocês.